termo Oriente Médio parece ter surgido em meados do século XIX e designa uma vasta região, que inclui porções consideráveis do Oeste Asiático, parte do Norte da África e áreas limítrofes do continente europeu. Berço de inúmeras civilizações, a região conserva os impressionantes legados de uma história milenar. As enormes pirâmides no Egito, a cidade nabateia de Petra, na Jordânia, o Museu de Santa Sofia, na Turquia, e as ruínas de Persépolis, no Irã, algumas das mais grandiosas realizações da humanidade, estão localizadas no seu vasto território. A região também está na origem de três das religiões mais difundidas do planeta: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo nasceram nessas terras, onde hoje abundam os locais sagrados. Some-se a complexidade religiosa à diversidade étnica de seus habitantes. Estes são árabes, turcos, judeus, curdos, persas ou ainda núbios, samaritanos e inúmeras outras denominações, que traduzem povos com identidades culturais e linguísticas as mais distintas. Na Palestina, a imigração em massa de populações judias ao longo do século XX e a criação do controverso Estado de Israel em 1948 acabaram por gerar uma série incessante de conflitos, os quais, não obstante os esforços diplomáticos de ambos os lados e do exterior, permanece sem solução. Na Síria, antigo protetorado francês, a questão das colinas de Golã também permanece indefinida. Ocupada por Israel desde 1967, a região estratégica, que inclui a margem direita do Mar da Galileia e as nascentes do Rio Jordão, é fundamental na distribuição dos recursos hídricos, tão escassos em todo o Médio Oriente. Já o Iraque, berço das civilizações mesopotâmicas, teve sua história recente marcada por 3 guerras internacionais: contra o vizinho Irã, nos anos 80, contra o pequeno Kuwait, alguns anos mais tarde, e, mais recentemente, contra os invasores norte-americanos, que derrubaram a ditadura de Saddam Hussein e seu partido, instalado no poder desde a década de 60. Os povos curdos, por sua vez, que habitam uma extensa região entre o leste da Turquia e o oeste do Irã, ficaram de fora da partilha de terras na região e ainda hoje reivindicam a criação de um Estado nacional, o Kurdistão. A pequena ilha de Chipre, no Mediterrâneo Oriental, foi governada pelos ingleses até 1959, tornando-se um país independente no ano seguinte. Desde então, o conflito entre os habitantes de origem grega e os de origem turca acarretou a partição do país em 2: o norte, ocupado pela Turquia, e o restante do país, sob a administração efetiva da República de Chipre, onde predomina a maioria grega. O Líbano, terra natal dos antigos fenícios, ficou sob mandato francês após a queda do Império Otomano, conquistando sua independência
em 1943. Desde a criação do Estado de Israel, o país tem recebido um grande contingente de refugiados palestinos. O território libanês é habitado por uma população de muçulmanos sunitas, xiitas e cristãos de diversas denominações. Os constantes conflitos levaram a uma guerra civil que durou 15 anos, seguida de um instável arranjo de forças. A atuação de milícias armadas, como o Hezbollah, e os frequentes choques na fronteira com Israel fazem do sul do Líbano uma região de constante instabilidade. Mas ao norte, no Cáucaso, perto da fronteira russa, a pequena Armênia convive com as heranças dos conflitos do passado. Até os primeiros anos do século XX, os armênios formavam uma minoria no interior do Império Otomano. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram vítimas de um dos maiores genocídios da história. Centenas de milhares de armênios sucumbiram à dura política de limpeza étnica levada a cabo pelas autoridades otomanas. Anexada pela União Soviética em 1922, a Armênia só recuperaria sua independência em 1991. Desde então, os atritos com a Turquia e o conflito com o vizinho Azerbaijão, pela posse da região de Nagorno-Karabakh, permanecem sem solução definitiva. No Irã, em 1979, uma revolução destronou o Shah Reza Pahlavi, pondo fim a uma monarquia milenar e instaurou em seu lugar uma república islâmica, chefiada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Desde então, o país tem adotado uma postura hostil em relação aos Estados Unidos e o Estado de Israel. As recentes polêmicas em torno do governo de Mahmoud Ahmadinejad e seu pretenso programa nuclear têm sido motivo de preocupação internacional. O conflito no Oriente Médio tem origem no início do século XX. Síria, Monte Líbano, Palestina, Meca e Medina eram parte de um único Estado, o Império Otomano. A população era árabe e professava diversas religiões. O islamismo, majoritariamente, também o cristianismo e o judaísmo. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o Império Otomano aliou-se ao Império Austro-Húngaro contra a França, Inglaterra e Rússia. Ao perder a guerra, o Império Otomano esfacelou-se. Ignorando as reivindicações árabes de formação de países independentes no local, no Oriente Médio, e para resguardar os interesses colonialistas dos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra principalmente, em 1922 a Liga das Nações dividiu a região em mandatos, a serem governados por França e Inglaterra por períodos determinados. A Carta da Liga das Nações, de 1922, determinava que um dos objetivos do mandato britânico da Palestina seria permitir a criação de um lar nacional judeu, desde que este não ferisse os interesses da população não judaica existente. Ao passo que, eventualmente, ao longo das décadas seguintes, a Jordânia, Iraque, Síria e Líbano obtiveram suas independências, a Palestina permaneceu sob mandato britânico até 1948. No final do século XIX, na Europa surgia um movimento nacionalista judeu, chamado de movimento sionista, que tentava dar uma resposta ao problema da perseguição aos judeus na Europa. Esse movimento sionista começou a organizar a imigração de judeus para a Palestina. E ao longo das primeiras décadas do século XX, o movimento sionista cresceu rapidamente, causando receio e revolta na população palestina local. Surgiram os primeiros choques violentos entre árabes e judeus imigrantes da Europa Oriental. Em 1920, 1921, 1929 e 1933.
Bom, se na Europa os judeus eram oprimidos, sujeitos a políticas antijudaicas, perseguições e massacres, a verdade é que no Islã a coexistência sempre fora pacífica, até esse momento. O conflito que rompe a partir dos anos 1920 não é religioso, mas político. Em 1936, começa de maneira espontânea uma grande revolta árabe-palestina. O movimento nacionalista palestino exigia o fim da imigração de judeus sionistas, o fim da venda de terras ao Fundo Nacional Judeu e a formação de um governo palestino autônomo. A revolta terminou em 1939 com praticamente 5.000 palestinos mortos, 10.000 feridos e milhares de presos. Sem conseguir manter a ordem na Palestina e incapaz de entregar um Estado aos judeus sem ferir os direitos e causar a revolta do povo palestino, a Inglaterra entregou o mandato à ONU. Before the Zionist movement started, they babysitting each other, the kids. They bar often watch each other like brothers, like brothers. The idea of Zionism to take away the land from the Palestinians, from the Arabs, is starting the whole fighting. Not Arabs the problem, not Jews the problem, not Judaism, not Muslim, only Zionism. As guerras de 1948 e 1967 foram dois momentos decisivos para entender a Palestina atual. Em 29 de novembro de 1947, a ONU aprovou a partilha da Palestina. O objetivo era pôr fim ao conflito entre árabes e o movimento sionista, que se alastrava desde o início do século XX. Mas era uma resolução controversa. Atribuía 52% do território da Palestina aos judeus, apesar deles constituírem 1/3 da população. Todos os países árabes membros da ONU votaram contra. Uma guerra de guerrilhas começou no dia seguinte à partilha e se intensificou com a aplicação do Plano Dalet em março de 1948. O plano militar sionista foi executado para além do território concedido ao Estado judeu pela ONU e incluiu o ataque surpresa às aldeias palestinas. O terror gerado provocou o êxodo em massa dos palestinos e o triste espetáculo de fileiras intermináveis de mulheres, crianças e idosos arrastando-se pelas colinas palestinas rumo à fronteira mais próxima. Quando se declara a criação do Estado de Israel em maio de 48, a guerra muda de caráter, para se transformar agora em um conflito entre Israel e os Estados árabes vizinhos. Pesquisas históricas israelenses e palestinas registram que, do início da guerra, em 1947, até o seu término, em 1949, foram cometidos mais de 30 massacres contra palestinos. Entre esses assassinatos em massa está o massacre de Deir Yassin. Cerca de 400 vilarejos palestinos foram esvaziados e varridos do mapa, 750.000 palestinos foram expulsos do país e transformados em refugiados, passando a viver em barracas improvisadas na Cisjordânia, faixa de Gaza e países árabes. Com essa guerra, Israel expandiu suas fronteiras, passou a ocupar 78% da Palestina histórica, restando aos palestinos 22% do território, ou seja, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Com a liderança nacional palestina morta ou expulsa do país e com o território fragmentado em dois, os palestinos não puderam criar um Estado próprio. A faixa de Gaza passou a ser administrada pelo Egito e a Cisjordânia pela Jordânia. Passados 20 anos da criação de Israel, a guerra de 1967 provocou uma nova reviravolta política e social na região. Em apenas 6 dias de guerra devastadora, Israel venceu 3 países árabes, ocupou militarmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza, além das colinas do Golã, pertencentes à Síria, e a península do Sinai, do Egito. A operação militar israelense causou uma nova leva de refugiados palestinos. Mais de 300.000 pessoas deixaram a região. Assim que terminou a guerra, o governo israelense deu início à construção de colônias na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Ao mesmo tempo, o governo israelense deparou-se com aquilo que alguns denominaram o problema demográfico, ou seja, na faixa de Gaza e na Cisjordânia vivem ao todo 4 milhões de palestinos. A população de Israel é de 7 milhões de pessoas, dos quais 1.300.000 são palestinos. Se Israel, expandindo suas fronteiras, incorporasse a população palestina da Cisjordânia e da faixa de Gaza, a porcentagem de palestinos com direito à cidadania israelense passaria dos atuais 20% a 50% da população do Estado de Israel.
E Israel, que se denomina um Estado judeu, deixaria de ter uma maioria populacional judaica. Para manter o controle sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, explorar seus recursos naturais, anexar locais sagrados, Israel criou um vasto e complexo sistema de ocupação. Esse sistema inclui as chamadas medidas de defesa. Para conter a revolta palestina, são leis e ordens militares que não eliminam, mas se sobrepõem à legislação palestina, barreiras que impedem o direito de ir e vir da população, demolição de casas e edifícios palestinos, construção de assentamentos exclusivos para judeus, estradas nas quais só podem circular carros israelenses. Mais de 70% do território da Cisjordânia estão sob controle israelense. 80% da água extraída da Cisjordânia é consumida por Israel e suas colônias. Israel também construiu um muro com 8 metros de altura. O governo israelense alega que precisa proteger o país. Na prática, o muro não se situa na linha verde, ou seja, a fronteira internacionalmente aceita, e acabou anexando 10% da Cisjordânia. O muro circunda cidades palestinas inteiras, como Belém e Calquília. Outra decisão controversa de Israel é manter mais de 500 barreiras, os chamados checkpoints. Neles, soldados israelenses controlam a passagem das pessoas. The United States is seen, quite correctly, as being the sole supporter of Israel, and that Israel would not be able to do what it's doing without American green light. The U.S.-Israeli relationship is really unique on Capitol Hill. In my 22 years that I served there was never a moment when there was really a debate about U.S. policy in the Middle East. It was always, what does Israel want? And almost always, Congress gave them exactly what they wanted without any debate, without any amendments being considered. I had a vision from God that we have to support Israel. And no matter what happens and what they do, this is the will of God because they're God's chosen people. A couple of weeks later, he added, and that's when this ministry started really being blessed, when we made that commitment to Israel. Not the commitment to God or Jesus Christ's teachings, but to Israel. And we have come from all the nations of the earth to say to the people of Israel, we are your friends, we are with you, and we believe that you are called by God to possess this land. I, as a Christian and a Christian pastor, object not in my name and not in the name of over 115 to 120 million Christians do you dare say that we support injustice and deceit. We do not. The American media play a major role in continuing U.S. support for Israel through leaving out vast swaths of information. It is the classic case of lying through omission. Major statements by American diplomats, senators, military leaders are going unreported. Sentences are being removed from news stories. Information is being manipulated. For example, does not abide at all by international law. The entire occupation is illegal. It's a violation in particular of the Fourth Geneva Convention. By the rules of the Fourth Geneva Convention, you're not allowed to build settlements, you're not allowed to build roads, you're not allowed to expropriate land, you're not allowed to deport people, you're not allowed to restrict their freedom of movement, you're not allowed to harm their economy, you're not allowed to make them unemployed and impoverished. But everything that Israel does in the occupied territories, U.S. taxpayers are paying for. The U.S. gives the financing, it gives the military support. Israel receives as much foreign economic assistance as all the countries combined in the world. Negociações de paz entre israelenses e palestinos foram inauguradas em uma conferência em Madrid, em 1991. Ocorreu sob influência dos Estados Unidos e alguns países europeus. A intenção era resolver o conflito árabe-israelense através da devolução de terras ocupadas por Israel, ou seja, de acordo com os termos das resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança da ONU. O processo inaugurado em Madrid fracassou e, em 1993, as negociações secretas foram retomadas em Oslo, na Noruega.
Um acordo provisório chegou a ser anunciado. Previa a criação da Autoridade Nacional Palestina, sem o status de governo autônomo e sem exército. Na prática, as funções da Autoridade Nacional Palestina são essencialmente civis e de administração municipal. A ANP recebe o repasse dos impostos recolhidos por Israel em território palestino e fica encarregada da educação, cultura, saúde, bem-estar social e turismo. O acordo cria uma polícia civil palestina, encarregada de prevenir atentados contra Israel. Também previa que, após 3 anos, começariam a ser discutidas as chamadas questões de status final. Ou seja, são impasses que precisam ser resolvidos para obter uma paz justa e duradoura. São eles: o futuro de Jerusalém Oriental, que seria devolvida aos árabes palestinos, sendo que Jerusalém Ocidental permaneceria com Israel. O destino das colônias ou assentamentos israelenses, o direito de retorno dos refugiados palestinos que estão espalhados pelo mundo e a recuperação das fronteiras. Mas as negociações seguintes, em 1995, não discutiram as questões de status final. Pelo contrário, o chamado Acordo de Oslo II traçou uma divisão do território da Cisjordânia em áreas A, B e C. O mapa da Cisjordânia assumiu em pouco tempo o traçado de um arquipélago, no qual as pequenas ilhas sob jurisdição palestina ficaram circundadas pela área maior e mais coesa, controlada por Israel. O período de vigência dos acordos de Oslo foi de 1993 ao ano 2000. Incluiu várias conferências com negociações diretas e indiretas. Ao mesmo tempo em que os diálogos foram mantidos, melhorando as relações entre Israel e alguns países árabes, o período testemunhou também a maior expansão já vista das colônias israelenses. O Banco Mundial registrou um declínio significativo do padrão de vida dos palestinos. Era generalizada a desilusão com o processo de paz. A era de Oslo chegou ao fim no ano 2000, quando uma visita inesperada do general Ariel Sharon à esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental deflagrou uma revolta popular palestina, conhecida como a Segunda Intifada. Coube à Liga dos Países Árabes a retomada da iniciativa de paz. Em 2002, a Liga Árabe propôs a normalização das relações entre Israel e todos os países árabes em troca da retirada israelense dos territórios ocupados desde 1967. Incluindo Jerusalém Oriental. Propôs ainda uma solução justa para os refugiados palestinos, com base na Resolução 194 da Assembleia Geral da ONU. No ano seguinte, em 2003, o Quarteto para o Oriente Médio, formado pelos Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU, formulou o Mapa da Estrada, isto é, um guia para a paz no Oriente Médio. O gabinete israelense fez 14 ressalvas à iniciativa, minando a legitimidade do plano e do próprio quarteto. Os anos seguintes testemunharam uma escalada da violência na região. Foram sucessivos ataques militares israelenses e, do outro lado, atentados à bomba, causando centenas e até milhares de mortos. Nosso objetivo não é comparar as perdas humanas, todas elas irreparáveis. O apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel ajuda a entender que as conversas de paz dificilmente puderam ser equilibradas. Inclusive, quando, em 2010, o governo Obama tentou promover a retomada das negociações, fracassou e silenciou-se diante da recusa do governo israelense em paralisar a expansão dos assentamentos em territórios palestinos. Um rápido balanço do processo de paz mostra que, até hoje, ele falhou em estabelecer o respeito aos direitos humanos e às resoluções da ONU como parâmetros das negociações. One of the reasons that the American commitment to Israel is so strong, that it's not only reflecting the impact of well-organized pro-Israeli lobbies, but it also represents the views of the Pentagon that sees Israel now as an indispensable strategic ally in the effort to control and exert influence throughout the region. The main concern for the United States, like the world, is the oil-producing regions. And in order to control that, you need a way of doing it. Average Palestinian didn't think they were throwing anything away because there was nothing to throw away. They had tuned out what Barak and Arafat were talking about, because on the ground there were ongoing land expropriations, tree uprootings, road building, unfair water allocation, leaving many Palestinian families in the summer and fall with 2 hours of running water a week,
when next door you have a settlement with a swimming pool and green lawns. So what do you expect people to think? And it was that pressure, that sense of being squeezed, that finally exploded in September of 2000 in what became the Second Intifada. What is called the Second Intifada is essentially a mobilization of resistance against this structure of occupation and oppression. Israel, from the very beginning of these demonstrations, had indeed relied on excessive force. They had used live ammunition against unarmed demonstrators, had inflicted several deaths, and hundreds of casualties in the opening days of the Intifada. Sometimes the Israelis are speaking about rubber bullets they used. By the way, it's not rubber, it's steel coated with rubber. This bullet, it killed many of the kids who are demonstrating, sometimes while they are throwing stones. As this case, I'll show you what happened. He is a 14 years old from Khan Younis. He was shot with a one like this, and it entered here, and he died. A lot of the deaths have been children, and we do have some documentary evidence that security forces are firing on crowds of children. The soldiers weren't at risk. They're heavily armored, they have all this high-powered weaponry, and no child with a stone is going to be a risk to them. Most of the Palestinian abuses involve shooting at settlements, ambushes on settler cars, and obviously the suicide bombings inside Israel. There are some risks to Israeli life. Many Israelis have been killed. When there was this horrible suicide bombing at the pizza place in Jerusalem, I went to visit some of the kids who survived that blast in the hospital. It was horrible. It was horrible to see what happened to these children. You see the blood, you see the agony of the family. This is what the world sees. But one cannot take it out of the general context. And the context is of an Israeli occupation which is, it seems not to be so brutal, but it's very brutal. It really makes people's lives unbearable. The use of suicide bombers is an act of desperation. It's the weapons of the weak. Israel doesn't do it, never, because it has airplanes and helicopters. Why should they send anybody to make suicide? I think we have to change our conception of what Israel is. Israel likes to present itself as this little country surrounded by a sea of hostile Arabs, and we just want peace, and they're violent. Israel is the 5th largest nuclear power in the world. It's got between 200 and 300 nuclear warheads. So the reality is that Israel is a regional superpower. For the first time, the resistance to that occupation had, to a very small extent, an armed component. There was nothing close to equal force. At every stage, they had used grossly excessive force against a completely defenseless civilian population. The victims have been overwhelmingly Palestinian civilians, overwhelmingly, not armed groups or armed individuals.
presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, voltou a afirmar nesta quarta-feira que o país vai prosseguir com seu programa nuclear. Apesar de o último relatório da Agência Internacional de Energia Atômica ter indicado uma tentativa de Teherã em obter a bomba nuclear, Ahmadinejad disse que o programa iraniano vai respeitar o Tratado de Não Proliferação e assegurou que ele tem caráter exclusivamente civil. O Irã rebateu as acusações da agência da ONU, classificando os dados do relatório de infundados e baseados em documentos falsos fabricados pelos serviços de inteligência americanos e ocidentais. Não precisamos de bomba atômica, o povo iraniano é inteligente, não vai construir 2 bombas para encarar as 20 mil que vocês têm. Não precisamos de nenhuma bomba para enfrentá-los. Faremos isso com o pensamento, com a lógica e a cultura. No relatório, a IEA concluiu que o programa nuclear iraniano tinha dimensões militares e o anúncio desencadeou reações de vários países, como Israel. Em resposta, um militar iraniano advertiu que se o país hebreu atacasse as instalações atômicas, o Irã não hesitaria em destruir Israel. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, voltou a afirmar nesta quinta-feira nas Nações Unidas que o futuro do mundo depende dos esforços para impedir que o Irã venha a ter armas nucleares. Há somente um jeito de garantir pacificamente que o Irã não venha a desenvolver bombas atômicas. Esse jeito é estabelecer uma linha vermelha, ou seja, diretrizes claras sobre o programa nuclear de Teherã. Falo sobre isso agora porque o tempo urge, está ficando tarde. Falo sobre isso porque o calendário nuclear iraniano não para por ninguém ou por nada. Falo nisso agora porque quando o assunto tange a sobrevivência do meu país, não é apenas uma questão de direito de falar, é um dever falar sobre o assunto. Imagine mísseis de longo alcance iranianos com ogivas nucleares, a rede de terror deles armadas com bombas atômicas. Quem entre vocês se sentiria seguro no Oriente Médio? Quem estaria seguro na Europa? Quem estaria seguro na América? Quem estaria seguro em qualquer parte do mundo? In Europe? Who'd be safe in America? Who'd be safe anywhere? O discurso do primeiro-ministro israelense foi realizado um dia depois da fala do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que acusou as potências ocidentais de exercerem uma intimidação nuclear contra seu país. O Irã enfrenta uma pressão internacional crescente sobre seu programa nuclear, que as potências ocidentais consideram ter por objetivo a produção de uma arma atômica, o que é negado por Teherã. Barack Obama acusou o governo iraniano de apoiar uma ditadura na Síria e grupos terroristas no exterior. O presidente afirmou também que um Irã com armas nucleares ameaçaria Israel, a segurança no Golfo Pérsico e a estabilidade econômica. Disse ainda que os Estados Unidos querem resolver a questão do programa nuclear iraniano de forma diplomática, mas que o tempo para o diálogo não é ilimitado. Às 6 semanas da eleição presidencial norte-americana, Obama também falou sobre o ataque à embaixada dos Estados Unidos na Líbia, onde um embaixador foi morto, e voltou a condenar o filme amador que retrata o profeta Maomé. O presidente pediu o fim do regime de Bashar al-Assad na Síria e a retomada do diálogo entre israelenses e palestinos. A secure Jewish state of Israel and an independent, prosperous Palestine. O secretário-geral da ONU fez uma declaração pessimista sobre a questão palestina. Ban Ki-moon disse que a solução de 2 estados para os 2 povos é a única opção sustentável, mas que a porta para a paz pode estar se fechando. Os constantes conflitos no Oriente Médio devem-se, sem dúvida, à diversidade étnica e religiosa de seus habitantes, assim como à disputa pelas riquezas da região. Mas também são heranças de um passado de intervenções estrangeiras ambiciosas e inconsequentes. Numa terra onde o passado remoto e a modernidade
convivem lado a lado, múltiplos são os projetos de futuro. No deserto de Negev, no Planalto iraniano ou nas montanhas da Anatólia, as gerações se sucedem. E é dever dos vivos sepultar os mortos.